Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de resumo sobre a fotossíntese. Esse processo que é magnífico, é apaixonante e eu tenho certeza que você vai entender. Então fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Certo, pessoal, vamos lá. O que é a fotossíntese? Nada mais é do que a transformação da energia luminosa em energia química, feita por aqueles organismos autótrofos, ou seja, que produzem o seu composto orgânico, fotossintetizantes. Porque existem os quimiosintetizantes, mas daí é um outro assunto, beleza? E quem são esses organismos autótrofos fotossintetizantes? Plantas, algas, cianobactérias, principalmente, beleza? Agora olha só, muito se fala que plantas, algas, cianobactérias são organismos que, por fazerem fotossíntese, todos eles enchem a atmosfera do gás oxigênio, principalmente as plantas, porque olha as florestas, como são numerosas. Moçada, preste bem atenção. O principal produtor de gás oxigênio no planeta Terra não são as plantas, tampouco as cianobactérias, mas sim as algas. Olha que interessante, principalmente algas microscópicas, unicelulares, que estão aí vivendo, por exemplo, na superfície dos oceanos. Então elas fazem essa fotossíntese e pá, libera muito gás oxigênio. Mas por que as plantas não são grandes produtoras de gás oxigênio? Veja bem, as plantas também precisam de muita energia, porque são organismos maiores, né? Então o que elas vão fazer? Elas vão utilizar o gás oxigênio produzido para fazer respiração celular. Certo? Respiração celular é essa que, como precisa do gás oxigênio, muitas vezes elas estão produzindo gás oxigênio, mas estão utilizando também. Então, quem é o grande principal produtor de gás oxigênio não são as plantas, e sim as algas. Só um bizu para vocês. E tudo isso aqui, moçada, tudo isso aqui é a base da cadeia alimentar. Como assim? Veja, você deve ter comido um bifezinho mais cedo, um pão, sei lá, ovo, independentemente do que você comeu, filosoficamente falando, se a gente for indo para trás na cadeia alimentar, esse alimentou a planta conseguiu energia da onde? Cara, a planta conseguiu energia do sol. Então sim, a energia do sol viajou 150 milhões de quilômetros, o que dá um pouco mais de 8 minutos-luz. Os organismos fotossintetizantes, entre eles a planta, fez a fotossíntese, né, ou seja, transformou essa energia luminosa em energia química, e essa energia química, tanto ela usou quanto incorporou nos seus tecidos. E agora você se alimentou, por exemplo, de um bife, que é de um herbívoro que se alimentou da árvore. Então, da planta, ou seja, em última análise, tudo que a gente come, essa energia que está contida em qualquer alimento nosso veio do sol. Vai dizer que isso não é filosófico, é lindo, é charmoso, aí dá para escrever poesias até. Inclusive, Fernando Pessoa acho que não escreveu nenhuma aí sobre isso, né? A gente poderia fazer um concurso de quem escreve poesia para o sol. Beleza? Mas olha só, então isso aqui é a base da cadeia alimentar, porque todos os organismos que fazem fotossíntese, repara, estão no primeiro nível trófico, é a base realmente, o que sustenta as cadeias alimentares. É óbvio que tem cadeias alimentares que são sustentadas pela quimiossíntese, mas como eu falei para vocês, quimiossíntese é um outro assunto. Agora, vamos lá, professor, eu quero saber o básico do básico, tipo ensino fundamental da fotossíntese. Então vamos à primeira etapa. Aqui nós temos um organismo fotossintetizante. O que ele vai precisar? Da luz, para tirar energia, vai precisar do dióxido de carbono, vai precisar da água e vai liberar como resíduo o gás oxigênio. Opa, interessante, é um resíduo? Sim, é um resíduo, não que seja algo ruim, mas é um resíduo, beleza? E o principal, pegou a energia que está na luz, utilizou isso aqui como matéria para a produção, né, dos compostos e criou o seu composto orgânico. Qual é esse composto orgânico? É a glicose, C6H12O6. Ok? Professor, mas eu já li num livro que não é glicose, é um composto com 3 carbonos. Tudo bem, quando faz o ciclo de Calvin ali, é 3 carboninhos, mas logo dá outra volta e esses 3 carbonos se juntam com outros 3 formando a glicose. Então dá para dizer que é glicose, beleza? Isso aqui, moçada, é fundamental, ou seja, é um ensino fundamental. Mas você no ensino médio deve estar falando, não, mas vamos um pouco além, vamos então. Falamos agora da equação geral da fotossíntese. Perceba que precisa do dióxido de carbono, 6CO2, vai precisar também de moléculas da água, 12H2O, e na presença da luz, para ter energia, e de pigmentos, entre eles o principal que é a clorofila, existem mais de um tipo de clorofila, tá? Vai produzir a glicose, água e gás oxigênio. Agora olha o bizu, moçada, que eu coloquei para vocês. Isso muitos alunos confundem, tá? Esse carboninho daqui, esse carboninho vem do dióxido de carbono. Tá lógico, né? Então o CO2 entra, pega esse carbono e coloca aqui. Mas aí muitos alunos acham que esse gás oxigênio
vem também do carbono, porque, ou melhor, do CO2, porque o carbono foi para cá, sobrou o O2, veio para cá. Não, isso está errado, está moçada. O dióxido de carbono fornece o carbono para cá. Esse gás oxigênio, ele vem da água. Porque a água, moçada, olha que interessante, quando ela entra e entra pelas raízes, isso vale lembrar, né? Na planta, quem absorve a água são as raízes. E nas folhas das plantas, pelos estômatos, que entra o dióxido de carbono, tá? Isso é só em botânica, vocês revisam isso aqui. Mas olha só, então, a água, quando entra na planta, pela energia luminosa, dos fótons que chega, essa água é quebrada. Quando ela é quebrada, ela libera elétrons e libera hidrogênios também, que serão utilizados na equação. Então, a água é fonte de hidrogênios, tá? E de elétrons. E, obviamente, esse ozinho que sobra aqui, a cada 2 moléculas de água você vai ter 2 ozinhos. Então, esses 2 ozinhos se unem para formar o gás oxigênio. Então, o gás oxigênio que sai durante a fotossíntese vem da quebra da água e não do dióxido de carbono. Isso é só um bizu porque os vestibulares adoram cobrar e confundem muito, a gurizada erra em massa. Tá aqui, moçada. Então isso aqui é um resumo, mas daí tu fala assim, professor, beleza, tô no ensino médio, mas quero fazer um vestibular um pouco mais difícil. Quem sabe a gente aperta um pouco mais aí? Então vamos apertar um pouco mais, porque nada é tão fácil que não possa dificultar na biologia. Onde ocorre a fotossíntese? Veja bem, nós estamos como exemplo a planta, um organismo multicelular, mas se tivesse numa alguinha aqui, ou numa cianobactéria, uma única célula, é um outro patamar também, vamos falar aqui das plantas. Olha, temos uma folha. Uma folha é verde justamente porque a clorofila, esse pigmento, é verde. Tá? Você sabe disso, né? Enfim, se você pegar essa folha e ampliar ela, muito, você vai ter uma célula vegetal. Módulo de citologia, vocês estudam célula vegetal. A célula vegetal é repleta de organelas, entre elas tem uma organela chamada de cloroplasto. Dentro do cloroplasto tem muita clorofila, que é esse pigmentozinho que é verde. Por isso que os cloroplastos são verdes, por isso que a célula vegetal é verde e as folhas são verdes. Ok? Muito bem. Então a gente ampliou essa organela chamada de cloroplasto. Nessa organela tem um gel, que é como se fosse o citoplasma da organela, até porque cloroplastos, assim como mitocôndrias, surgem pela teoria da endossimbiose, um outro assunto que você pode revisar. Mas então é uma organela que tem um líquido gelatinoso dentro dela. Esse líquido gelatinoso é chamado de estroma. E essas bolinhas que tem aqui, isso aqui a gente chama de grano. Então eu peguei um conjuntinho de granos e ampliei aqui. Grãos, tá? Esse grano é formado por dobras de uma membrana. Essa membrana é chamada de tilacóide, membrana do tilacóide. Então essas membraninhas vão se enrolando aqui para formar o grano, tem vários granos, e aqui a gente ampliou um pedacinho muito pequeno dessa membrana do tilacóide. Paf! Repara que se vocês forem depois ver a aula completa, fica aqui o meu registro, essa aqui é uma aula resumo da fotossíntese, mas se vocês procurarem a aula completa, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima, vocês eu vou mostrar muito mais aprofundado cada um desses detalhes. É uma aula completa, isso aqui é resumo, tá? É o normalmente que cai nos vestibulares, no Enem e tal. Então, eu resumi aqui, mas lá tá completinho, assiste lá se vocês quiserem ver outros detalhes. Mas isso aqui, então, ampliei essa membrana do tilacóide, aqui tem o que a gente chama de fotossistemas. Foto, porque é aqui que entram os fótons para energizar. Existe fotossistema 1 e 2, que neste caso aqui no resumo não vem ao caso, e também se vocês lerem algum livro é aqui que é o complexo da antena mais proteínas, ou seja, o complexo da antena mais proteínas específicas formam esses fotossistemas, beleza? Então é aqui, moçada, nos fotossistemas 1 e 2, que acontece uma das etapas da fotossíntese, e é aqui no estroma dos cloroplastos que ocorre a outra etapa da fotossíntese, que eu falo neste momento aqui. Então, quais são as etapas da fotossíntese? Fotossíntese é dividida em 2 etapas. Primeira está aqui e segunda está aqui. Primeiro, na etapa 1, primeira etapa. Aqui, moçada, olha só, eu meio que esbarro aqui, enfim. Mas aqui é chamada de etapa fotoquímica. Fotoquímica, já está falando foto, que aí tem fótons. Ou também chamada de etapa clara, justamente por causa da luz que precisa. E essa etapa ocorre aqui nos tilacóides. Então é aqui, ó, é nessas membraninhas aqui que está acontecendo essa primeira etapa. A segunda etapa é chamada de etapa química ou escura e ocorre no estroma, nesse líquido, nesse gel gelatinoso. Repare que essa química é aqui que existe o tal do ciclo de Calvin, que é um terror da gurizada, que você não precisa estudar com tantos detalhes para o ensino médio, mas que é o que pega pesado aí, tá? É nessa parte. Por que é errado hoje falar em etapa clara e etapa escura? Porque dá a entender para os alunos
que uma acontece durante o dia e durante a noite essa para e começa só a fase escura. Não, isso aqui está tudo acontecendo porque uma depende da outra. Perceba que nessa primeira etapa, fotoquímica, que é clara que está acontecendo nos estilacóides, é aqui que entra a luz. Já está falando fotoquímica. Se entra a luz, precisa ter elétrons para serem energizados, precisa ter hidrogênio, então a água vai entrar aqui, ó, H2O, né? Eu acho que eu raspei as costas aqui, barbaridade. Que deve estar sujo, tá? E é nessa parte, por quebrar aqui, por fazer tudo isso aqui, que libera também o gás oxigênio. Só que tu fala assim, pá, professor, mas o que vai produzir nessa primeira etapa? Tu me disse que precisa da luz da água e que produz gás oxigênio, mas só isso? Não é só isso. Tudo isso aqui que vai acontecer nessa regiãozinha aqui vai produzir energia em forma de ATP e de NADPH. ATP é a molécula energética e NADPH, moléculas que carregam energia em forma dos elétrons extremamente energéticos. E esse ATP e esse NADPH vão ir para a segunda etapa, que é a etapa química. Aqui no ciclo de Calvin, eles vão ser utilizados juntamente com o dióxido de carbono, que é nessa parte que é utilizado o dióxido de carbono, que vem da atmosfera, tá? Que é absorvido pela atmosfera, no ciclo de Calvin, que é produzida a glicose. Beleza? Então essa glicose aqui vai ser produzida a partir de quem? O Czinho daqui, do dióxido de carbono aqui, e para produzir essa glicose vai usar a energia produzida antes. Repara que muitos perguntam, professor, mas se já produziu energia aqui, por que tem que ter uma segunda para produzir glicose para depois fazer respiração celular? Porque isso aqui seria insuficiente, tá? Então, tendo a glicose, ela acumula muito mais energia e se torna uma eficiência energética para a planta ou para o organismo fotossintetizante muito maior. Muito bem, como utiliza ATP e NADPH nessa segunda fase para produzir o composto orgânico, né? E a partir também do dióxido de carbono, o ATP usou a energia e se transformou em ADP, adenosina trifosfato, para adenosina difosfato. O NADPH liberou os elétrons, o hidrogênio com muita energia ali, os elétrons, né? Ele volta para cá em forma de NADPH. Por que eles voltam? Porque aqui eles vão se energizar de novo, vão para cá, nessa etapa, vem para cá, vai para cá, Por isso que uma está ligada na outra. Então isso aqui, digamos que já é mais importante. É claro que dá para se aprofundar muito mais. Volto a falar, assiste a aulinha lá, tem muito mais aprofundamento em cima disso. Mas isso para mim é o resumo, é o básico, é o que você vai se dar bem aí no Enem, nos vestibulares. Agora, outra coisa que cai muito são os fatores que influenciam a fotossíntese. Imagina, uma planta, um organismo fotossintetizante é um ser vivo. E há esses processos mediados por várias e várias enzimas. Por exemplo, aqui nessa etapa, vocês podem até anotar, aqui ó, tem a rubisco. A rubisco é a enzima, a proteína mais abundante do mundo. Imagina, ela está em toda essa reaçãozinha aqui, quantos organismos fotossintetizantes existem aí, né? Então ela está aqui presente, tá? Perceba que é uma proteína. E se é uma proteína, por exemplo, sofre ação da temperatura. Então quais são os fatores que influenciam a fotossíntese? Primeiro, a temperatura. Como nós... Cara, se te dá uma febre muito alta, vai desnaturar proteínas, né? Então isso é um problema. Para as plantas também pode ser um problema, cada organismo com as suas particularidades, né? Mas enzimas estão plausíveis de influência da temperatura. Então, temperaturas muito altas para aquela planta ou muito baixa vai interferir, vai diminuir, porque aqui é atividade fotossintética e aqui é a temperatura. Quanto muito baixa é a temperatura ou muito alta é a temperatura, vai diminuir também a atividade da fotossíntese, tendo um ideal, e esse ideal varia de planta para planta a partir da adaptação. Outra é a concentração do dióxido de carbono. Na atmosfera tem aproximadamente 0,03% de carbono, ou melhor, de dióxido de carbono. Fala, é muito pouco. Tá, mas é o suficiente. O que acontece? Se você pegar e botar uma planta numa estufa e aumentar a concentração de CO2, ela vai começar a aumentar a taxa fotossintética. Então isso aqui também é a taxa fotossintética, tá? Só que vai chegar num ponto que satura. Por que satura? Cara, não adianta tu jogar um monte de dióxido de carbono para lá, a planta vai, opa, ótimo, vem. Oh, vamos lá, mais ciclo de Calvin, vamos trabalhar todo mundo, tem muito CO2, muito CO2. Chega um ponto para a planta que fala, cara, não adianta tu mandar mais CO2 porque a gente já está tudo saturado, já está tudo no 100% trabalhando. Então chega num ponto de saturação. Isso se dá em aproximadamente 0,2% de dióxido de carbono na atmosfera. E outro fator que influencia na fotossíntese é a intensidade luminosa. Claro, assim, uma planta que tu põe no escuro, ela não tem luz, se não tem luz, não tem energia. Então você precisa de luz. Quanto mais luz, melhor, mais energia chegando. Aí tu vai falar, então eu vou pegar minhas plantas e vou jogá-las no sol, porque lá tem muita luz e ela vai ficar cheia de energia. Não, tem um limite também, não adianta. Então quanto maior a intensidade luminosa, maior é a taxa fotossintética. Aqui também é a taxa fotossintética. Até chegar de novo no ponto de saturação. Porque se tem muita luz chegando, velho, tá todo mundo aqui trabalhando, os cloroplastos aqui, o ciclo, etapa 1, etapa 2, todo mundo trabalhando. Chega e fala, cara, tu não precisa iluminar mais, porque a gente já está no 100% trabalhando. Então saturou ali.
ok? Isso é importante você se ligar, né? E aí, claro, cada planta tem uma particularidade, tem plantas que são adaptadas a mais luz, outras a menos luz, planta de sombra, planta de sol ou planta de mais ou menos, né? Enfim. Agora tem outra coisa que eu marquei aqui em amarelo, tá vendo? Isso aqui a gente chama de ponto de compensação fótico. Como eu falei para vocês, uma planta, tá? Ela também faz respiração celular. Então ela tem que fazer primeiro, eu, nós, vós, a gente come para conseguir glicose. Ok? E essa glicose a gente usa para respiração celular e produzir ATP. Uma planta não come, ela consegue a glicose pela fotossíntese. Então imagina que ela precisa de luz e tudo mais. Chegou a luz e falou, pô, consegui fabricar minha glicosezinha do mesmo nível que eu estou gastando ela. Esse é o ponto de compensação, ou seja, ponto de compensação fótico, no qual a luz compensa a produção de glicose e a utilização da glicose pela respiração celular. Uma planta que está abaixo do ponto de saturação, ela está mais gastando do que produzindo. Isso a longo prazo é como ela vai emagrecer tanto, vai morrer, né? Então não pode. Uma planta para crescer, para ter órgãos de reserva energética, tem que estar acima do ponto de compensação fótico. Uma planta que está no ponto, ela, da mesma forma que ela precisa gastar, ela está produzindo, ela sobrevive ali, mas ela não tem aquele crescimento desejado. Certo, moçada? Isso aqui é o resumão da aula de fotossíntese. Só algumas particularidades. Essa aula é muito especial porque se tu clica aqui depois e assiste a aula completa, tá? Tem 30 minutos ali, enfim. Só que é uma aula bem completinha, num outro formato que eu fazia, se não me engano, essa aula, essa eu estou gravando em 2024, aquela de lá eu gravei em 2016, talvez? Ou 2017, foi por ali. E eu, cara, tava sem barba nenhuma, é que eu fiz questão de deixar a barba. Mas aí eu botei uma roupinha parecida, né? Lá eu tava de branco também. Mas é engraçado, né? Porque volta e meia, daqui a cada tantos e tantos anos, a gente faz essa comparação e vê quanto a gente está envelhecendo. Putz, que vira. Barbaridade. Mas é interessante. Assista aquela aula, faça a comparação com a professora. Inclusive, esse é o mesmo casaco. A camiseta é branca, mas é outra, tá? Não tem mais aquela lá, infelizmente, mas o casaquinho é o mesmo. E digo mais, a barba, ela estava sem barba nenhuma, cara limpinha. Isso aqui, tu fala, professor, já está ficando com a barba branca. Me respeita, isso não é barba branca, isso é giz. Porque eu fico escrevendo aqui, o giz cai e fica manchadinho aqui. Moçada, se você quiser também, lá na plataforma, tá? Tem uma plataforma Biolândia, onde nós temos a aula mais completa ainda de fotossíntese, uma aula 100% nova da plataforma, a gente vai sempre atualizando as aulas com material, com apostila e tal, toda a biologia. Se você quiser também conheça, estuda lá na Biolândia, que lá a gente tem muito material extra e muita coisa, muita biologia. Biologia é linda, né? Então, moçada, aqui no YouTube, like felpudo, se inscreve, sempre aqueles negócios importantes. Professor, tô cansado disso, todo mundo pede para se inscrever. Te inscreve, velho, o que tem? Pô, se tu viu um vídeo da pessoa, te inscreve. Mas o que custa se inscrever quando as pessoas pedem? Barbaridade, né? Ainda mais o mal, se tu chegou até aqui, tu vai te inscrever, né? E digo mais, para finalizar agora a aula, agora para fechar mesmo, com chave de ouro. Eu ia falar uma coisa importante, eu me esqueci. Enfim, comenta, então não era importante. Estamos juntos, um grande abraço. O que será que o professor Samuel ia falar?